falar, então, da frase aqui do Flávio Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro disse que escândalos da joias é coisa pequena. Eu achei que ele estava falando do irmão. De verdade. Poderia ser um copo d'água no pacote. Como assim, cara? Senador minimiza a participação do ex-presidente Bolsonaro no caso. Ótimo exemplo, hein, Flávio? Ótimo exemplo, claro, porque um príncipe saudita vai mandar um copo d'água no pacote pro teu pai. E o copo d'água vai cruzar o oceano para chegar até aqui. Não, eu vou mandar um copo d'água pro Bolsonaro aqui. Ótimo exemplo. Ótimo. O senador Flávio Bolsonaro minimizou na segunda-feira 20 o escândalo das joias sauditas que atinge diretamente seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele. Segundo defendeu em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, a tentativa de trazer ilegalmente joias avaliadas em 16,5 milhões de reais ao país é apenas uma coisa tão pequena que estaria sendo ampliada pela imprensa. Abre aspas. Ninguém sabia o que tinha lá dentro. Podia ser um copo d'água. Ninguém sabia. E se tivesse má fé, ninguém ia fazer o trajeto de passar pelo raio-x da Receita. Não ia trazer num voo comercial, defendeu Flávio inicialmente. E assim, porque eles são burros. Eles estão acostumados com coisa muito pequena, cara. Ali, quando a coisa aumenta, quando escalona, assim, eles não têm ideia do que fazer. Mais adiante, tornou a reduzir a importância do caso. O que ele não explicou sobre as joias é uma coisa tão pequena, é uma forçação de barra para desviar dos reais problemas do Brasil. Ele preferiu ignorar, deixa as autoridades investigarem à vontade. Ainda na conversa, o senador disse que Bolsonaro não teria agido pessoalmente para tentar liberar as joias na Receita Federal, mas sim seu ajudante de ordens. Na declaração, Flávio ignora, porém, a conversa telefônica entre o ex-presidente e o ex-chefe da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes, que teve como pauta a liberação dos itens. Importante mencionar ainda que a ação de Mauro Cid, ajudante de ordens, dificilmente ocorreria sem o aval do ex-capitão. Já sobre o segundo pacote das joias, avaliado em 500 mil reais e mantidos por Bolsonaro no seu acervo pessoal, Flávio negou irregularidades. Para eles, o entendimento do TCU sobre o que poderia ficar em posse do ex-presidente era vago. A lei é vaga, disse ele. Tanto é vaga que o TCU está dizendo que tem que haver uma mudança legal para deixar com critérios objetivos, defendeu o parlamentar. Na semana passada, porém, o TCU reforçou o entendimento antigo e determinou que Bolsonaro devolva os itens. Uma avaliação completa do acervo também será executada. Ainda ao jornal, Flávio Bolsonaro também afirmou que o processo que pode tornar Bolsonaro inelegível, em estado bastante avançado no TSE, é, na sua visão, um abuso. E por aí vai, cara. É mais uma matéria declaratória aí que o senador Flávio Bolsonaro do Rio de Janeiro fala o que quer baseado em premissas erradas. É bom que se deixe claro isso daqui. E ele vai acabar tentando culpar quem trouxe as joias. A tentativa é tirar o peso da responsabilidade das costas do Jair e passar para o Aspone, que estava levando a mochila com um cavalinho quebrado ali dentro. Esse cara vai acabar rodando antes do próprio Bolsonaro. Só que aí que tá, né? É impossível, tá? É impossível que você receba um presente de um príncipe saudita e não saiba o que tem dentro. Todo mundo já imagina o que tem dentro. O cara não vai mandar um copo de água, o cara não vai mandar uma esfirra de carne, tá? O cara não vai mandar algo sem valor. Essas relações é sempre algo com valor, ainda mais vindo de nações como a Arábia Saudita, baseada ali em economia que está afincada nos petrodólares, entendeu? Dinheiro ali não falta. Para dar um agrado para um outro líder mundial, eles vão gastar mesmo. 16 milhões é como se fosse 16 reais para a gente. É pouca grana para eles. Mandaram. Aí o cara vai, não declara, tenta passar na alfândega, é pego. Não houve uma tentativa clara de muquear essas joias, sei lá para qual objetivo. Se não houvesse interesse do Bolsonaro depois, ele mesmo, enquanto presidente, não tentaria reaver essas joias pedindo para ajudante de ordem lá buscar, pedindo para que os caras fossem tentar dar uma carteirada antes dele viajar para os Estados Unidos. Então essa história do Flávio Bolsonaro não cola. Não cola. E eu acho muito perigoso também abrir espaço para que a pessoa dê uma entrevista como essa sem ter o contraditório, sem estar pontuado ali durante a matéria que o que ele diz não está fincado com a realidade da regra que mudou recentemente, em que você só pode ficar, enquanto presidente, com presentes personalíssimos. Não pode ficar com qualquer presente.
Presente que tem um valor como esse pode ser configurado em propina. Então não pode ficar na mão de presidente. O que você pode ficar para você é escultura de madeira do Bolsonaro, é quadro feito com cápsula, é pintura da Lucimari Brilhardi. Aí você pode levar para casa esse lixo. Inclusive não há interesse nenhum do Estado em ficar com isso. Tirando esses presentes, não dá para você se apropriar, ainda mais quando a gente está falando de algo que custa 16 milhões de reais. Não é 16 reais, é 16 milhões de reais, tá? E ainda tem também, além do choramingo do Flávio, eu tô adorando ver o pessoal choramingar, porque quem ficava de mimimi era a esquerda, né, segundo eles. Mas tem também General Mourão, senador pelo Rio Grande do Sul, do Republicanos, dizendo que o governo Lula quer tratar militar como humano de cidadão de segunda categoria. Eu sinceramente não... Hã? E é o quê? Não, eu discordo, cara. Eu sinceramente não fiz o L para isso. Aí eu acho que é um erro do Lula. No mínimo, cidadão de terceira categoria, né, Bessa? Tá. Não é? Tá bom. Segundo é muito. Segundo somos nós. Segundo somos nós, né? Tem o verdade. pessoal de primeira categoria. A gente Sim, não vai querer chegar a esse nível, nunca seremos. Segundo somos nós, eles são terceira, quarta categoria. Quinta categoria, tá? É o mínimo. Eu fiz o L para isso. Então, que o Lula piore um pouco as condições dos militares. E aí o Mourão dando uma choradinha, porque acabou a mamata, né, Mourão? Os militares não estão com um monte de cargo mais no governo, não estão garantidos em ministérios, aí só resta ficar reclamando e chorando na Folha de São Paulo. É isso aí. Também falou, né, sobre joias. Se tem alguém que transportou isso da forma que não era correta, essa pessoa vai terminar pagando. Claro, já estão querendo jogar no rabo do Aspone. Sempre sobra para quem? Pro peão. O Bolsonaro que vai precisar devolver aí as joias e a defesa do Bolsonaro já está em posse delas aqui, ó. Advogados de Bolsonaro já estão em posse das joias que ele terá que devolver à União e teve acesso ao inquérito da PF que investiga o caso. A defesa do ex-presidente Bolsonaro já está em posse das joias doadas pela Arábia Saudita que ele terá que devolver à União por ordem do TCU. Segundo auxiliares, os objetos estão em Brasília e serão devolvidos assim que a defesa for notificada pelo tribunal. Os advogados defendem que as joias sejam entregues em uma agência da Caixa Econômica e não na Secretaria-Geral da Presidência, como ordenou o TCU. Mais cedo, a coluna noticiou que a defesa de Bolsonaro ainda não devolveu as joias porque ainda não foi notificada pela Corte de Contas sobre a decisão. Então tá aí, já está na mão a coisa, estão correndo ali, né? Porque sabe que está totalmente errado, né? Totalmente errado. Teve uma correria até para Michele voltar para lá, tentar resolver essa questão, entendeu? Teve uma operação apaga, como eu disse aqui no começo da live, provavelmente isso arranhou muito a imagem do Bolsonaro, que se tentava se vender, né, como uma pessoa ilibada, uma pessoa correta, uma pessoa que não cometia ilícitos, mas todo mundo viu durante o governo dele que houve várias tentativas, até mesmo de esconder aquilo que poderia ser configurado como errado pelos próprios bolsominions, como gasto no cartão corporativo, como vacinação ou não contra o coronavírus. Bolsonaro é uma farsa, né, gente? Cai nesse conto do Bolsonaro quem quer. Todo mundo sabe que a vida inteira do Bolsonaro foi feita em cima de rachadinha, foi feita em cima de empregar parente em gabinete. Tudo que ele fez foi para benefício próprio ou para benefício de um parente. Se isso para vocês não configura corrupção, sei lá o que é corrupção, então. Corrupção só pode ser considerada um ato se for cometido pela esquerda, porque se for cometido pela direita, todo mundo passa um maior pano aí.